A ideia de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança era compartilhada pela maioria dos cientistas ocidentais até meados do século XIX. Eles acreditavam que todas as criaturas do planeta haviam sido concebidas pela força divina, até que apareceu Charles Darwin. Alguns pesquisadores já falavam de uma evolução das espécies, mas o naturalista britânico foi o primeiro a comprovar e explicar o mecanismo que a torna possível: a seleção natural. Sua teoria mudou radicalmente a biologia e ofereceu outra explicação sobre a origem do ser humano. Por causa dela, Darwin se tornou um dos cientistas e pensadores mais importantes da história. Mas para chegar lá, ele precisou fazer uma viagem extraordinária, centenas de experimentos e refinar as suas ideias por 20 anos. Em 1831, Darwin tinha 22 anos e estudava na Universidade de Cambridge, quando foi convidado como naturalista a uma grande expedição. A bordo do HMS Beagle, ele passou quase 5 anos percorrendo vários continentes, a começar pela América do Sul. De lá, ele voltou com dezenas de exemplares vivos, ilustrações e fósseis. Os fósseis deram a ele uma das primeiras pistas sobre a evolução. Por exemplo, ao ver os restos de um milodonte, um animal gigante parecido com a preguiça, ele deduziu que a semelhança não podia ser coincidência. Deveria haver um parentesco com a espécie atual. Quando passou pelas Ilhas Galápagos, Darwin observou espécies como as tartarugas gigantes que viviam em ilhas próximas, mas tinham características físicas únicas em cada ilha. Nas zonas úmidas, onde a vegetação era abundante, as tartarugas tinham um pescoço curto e uma carapaça em forma de cúpula. Já nas ilhas com ambiente árido, elas tinham uma carapaça irregular como uma sela e o pescoço mais longo. Mas como explicar essa diferença? Quando voltou de viagem, Darwin passou algum tempo analisando como, cruzando exemplares de uma espécie, criadores de animais e agricultores produziam novas variedades. A chave para conseguir variedades melhores de plantas e animais era a seleção artificial feita pelo homem. Darwin percebeu que o mundo natural provavelmente fazia o mesmo tipo de seleção, mas não sabia como, até que leu o trabalho de Thomas Robert Malthus, um economista britânico do século XVIII. Em um ensaio sobre demografia, Malthus disse que com o crescimento da Europa, a população aumentaria muito mais do que os alimentos disponíveis. Isso provocaria uma luta pela sobrevivência. Essa ideia ajudou Darwin a explicar o esquema evolutivo. Na natureza, há uma luta pela sobrevivência, mas o que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. Se um ser vivo tem uma característica que lhe ajuda a sobreviver, ele vai se reproduzir com mais sucesso. O que não se adaptar, morre sem deixar descendentes. As criaturas com mais sucesso na reprodução passam esses traços adiante, e assim sucessivamente, até que as variações deem origem a uma nova espécie. Por isso, as diferenças entre as tartarugas que Darwin viu nas Galápagos eram produto da evolução. No ambiente árido, as de pescoço longo alcançavam os arbustos para se alimentarem, enquanto as que viviam em local úmido podiam comer grama e se proteger dos predadores, graças ao pescoço curto e à carapaça arredondada. Para Darwin, essas mudanças aconteciam de forma lenta e gradual. As espécies, incluindo o homem, não nasceram de forma independente, elas evoluíram de um ancestral comum. Segundo ele, foi a partir daí que a vida no planeta começou a se diversificar. 20 anos depois de sua viagem no Beagle, Darwin tinha escrito milhares de páginas, mas não havia publicado nenhuma. Ele queria ter provas inquestionáveis, talvez porque soubesse o terremoto que suas ideias iriam causar. Foi então que ele recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, um admirador e colega naturalista que havia chegado à mesma conclusão. A evolução acontecia por seleção natural. Darwin temia que Wallace levasse o mérito pela teoria. Os dois naturalistas concordaram em apresentar uma carta conjunta explicando suas descobertas. Mas no ano seguinte, ao publicar seu livro sobre a origem das espécies, Darwin virou uma celebridade até mesmo fora da comunidade científica, mas não sem antes abalar os alicerces da Grã-Bretanha vitoriana. Como Nicolau Copérnico, no século XVI, a teoria de Darwin mudou tudo ao explicar que a diversidade do mundo acontecia por um processo biológico, sem a intervenção de Deus. Ele colocou o ser humano no mesmo degrau evolutivo que o resto dos seres do planeta. Avanços científicos comprovaram a teoria de Darwin, e até a Igreja Católica acabou aceitando décadas mais tarde, com ressalvas, que a evolução era compatível com a fé. E hoje,
Mais de 150 anos depois que o mundo conheceu a teoria de Darwin, sabemos que a evolução é um fato. O planeta continua mudando, às vezes de forma dramática. E nós mudamos com ele. Oi pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma curiosidade, na passagem de Darwin pelo Brasil, ele levou, além de amostras de plantas, uma experiência no Carnaval de Salvador. Ele escreveu no seu diário que foi alvejado pelos foliões que jogavam balões de cera cheios d'água nele e nos seus colegas do navio HMS Beagle. Ele escreveu inclusive que foi difícil manter a dignidade com as roupas molhadas na rua, quem nunca, não é mesmo? Se inscrevam no nosso canal para ver esse e outros vídeos.